Bom, gente, de volta com o assunto retenção, né? É um assunto bem longo para a gente conversar e também bastante provável de ser cobrado de vocês na prova. Então, o que nós vimos? Obrigação do contratante de serviços em regime de cessão empreitada de mão de obra, inclusive quando for contrato em regime de trabalho temporário, obrigação do contratante reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo e recolher em nome da contratada. Dever da contratada, destacar na nota fiscal de serviços, tá, o valor da retenção, e também já comentamos que ela deve informar na GFIP o valor retido, tendo em vista cada um de seus tomadores de serviço. Também é direito da contratada compensar o valor retido pelo seu contratante, tá, tendo em vista o que ela deve no mês. Ela verifica quanto ela deve de contribuições previdenciárias, tá? Quanto ela deveria recolher, verifica quanto foi a retenção feita por um ou as retenções feitas por vários contratantes, totaliza os valores retidos e compensa, tá, esses valores lá, do valor das contribuições que ela tem a pagar, ok? Agora, nós temos aqui nesse parágrafo mais uma obrigação da contratada, então vamos examinar aqui. Artigo 219, parágrafo 5º do regulamento, nos diz o seguinte: o contratado, tá? Quem é o contratado? Uma empresa prestadora de serviço em regime de cessão ou empreitada de mão de obra, deverá elaborar folha de pagamento e guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, ou seja, folha de pagamento e GFIP, tá? Distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. Então, é obrigação da contratada para prestar os serviços, tá? Emitir folhas e GFIPs distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante. Então, vamos dizer que uma empresa de vigilância preste serviço para 5 contratantes. Ela deverá emitir 5 folhas, uma para cada contratante, contendo os trabalhadores que estão cedidos para aquele contratante em particular. A GFIP também deverá ser emitida de modo a vincular aquele grupo de empregados ao contratante onde eles estão exercendo atividades. Então, folhas e GFIPs distintas por estabelecimento da contratante. Se for um banco com 10 agências diferentes, com vigilantes cedidos para cada uma dessas agências, as GFIPs deverão ser distintas por estabelecimento desse banco contratante, tá certo? Então, vamos adiante. Temos aqui agora, tá, a obrigação de a contratante manter em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada, as correspondentes notas, faturas ou recibos de prestação de serviço, as guias da Previdência quitadas com aquele valor retido de 11% e as aqui, seriam as GFIPs, Então, o que está dizendo aqui? Que o contratante, ele deve manter em boa guarda, de forma cronológica, por contratada, notas, faturas ou recibos, mais as guias da Previdência relativas, ao recolhimento daqueles 11% retidos sobre a nota e GFIPs que são emitidas de forma distinta pela empresa contratada para prestação de serviços. GFIP, obviamente, com comprovante de entrega, que demonstre ter sido transmitida essa GFIP, ok? Então, veja só, é como se o contratante ele tivesse que manter na pastinha do contrato um kit com notas, faturas ou recibos, guias com os 11% e mais as GFIPs individualizadas
tá? Que foram emitidas pela prestadora de serviço para aquele contratante em particular, ok? Então, recapitulando, dever do contratante, reter 11% e recolher. Dever do contratante, manter em boa guarda, por ordem cronológica, por contratada, tá? Notas, guias da Previdência com aqueles 11% recolhidos e também GFIPs, né, emitidas individualmente para aquele tomador, para aquele contrato em particular. Obrigação da contratada, fazer o destaque na nota fiscal dos 11%. Emitir folhas e GFIPs distintas por estabelecimentos do contratante e por obras de construção civil em que ela esteja prestando serviços. Ok? Então, vamos adiante. Ainda temos mais informações sobre a retenção de 11%. Na contratação de serviços, em que a contratada se obriga a fornecer material, então, a contratada não está prestando só serviço, ela está também fornecendo material necessário à prestação de serviço. Ou então, a contratada precisa utilizar equipamentos para prestar o serviço. Fica facultada ao contratado a discriminação na nota, fatura ou recibo do valor correspondente ao material ou equipamentos que será excluído da retenção, desde que, atenção, contratualmente previsto e devidamente comprovado. Então, esse seria o caso onde a prestadora de serviços ela necessita, para a prestação do serviço, de material da utilização de equipamentos. Ao emitir a nota cobrando os serviços, na verdade, vai haver uma cobrança ali do serviço, mas também do material utilizado. Nesse caso, o contratante, tá, diante daquele valor discriminado, serviço, material, tá? O contratante vai reter 11% somente sobre o valor dos serviços, ficando de fora da base da retenção o valor do material utilizado pela prestadora de serviço. Então, quando houver material e equipamento sendo cobrado, além do serviço, o contratante só vai fazer a retenção de 11% sobre o valor do serviço, tá? Agora, tá? Vejam bem. Para poder excluir material e equipamento da base da retenção, é preciso que esse material, esse equipamento estejam previstos em contrato e, caso solicitado, seja comprovado o valor gasto com esse material que vai ficar de fora da base dos 11%. E no parágrafo seguinte, nós temos uma ressalva. No regulamento, aqui vocês encontrariam cabe ao INSS, não mais, tá? Inclusive, saiu agora uma instrução normativa nova, tá? Da Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa da Receita 971 de 2009, onde vocês vão encontrar informações importantes, tá? Sobre vários assuntos, inclusive sobre essa matéria aqui. Então, diz assim, que cabe à Receita, não mais INSS, a partir da criação da Receita Federal do Brasil, essa competência passa a ser da Receita. Então, cabe à Receita normatizar a forma de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos. Então, vejam só, trata-se de um serviço que utiliza material e equipamento. Não há como fugir disso. Por exemplo, é uma empresa que presta serviço de transporte de passageiros em regime de cessão de mão de obra. Essa empresa, ela utiliza ônibus dela ou ônibus alugados para essa finalidade, para a prestação de serviços. Então, trata-se claramente de um serviço prestado com utilização de equipamentos. É um tipo de serviço, transporte passageiro, que quando prestado em regime de cessão de mão de obra, o contratante está obrigado a reter 11% do valor da nota. Mas nessa nota, mesmo que não esteja ali discriminado,
se sabe que na nota está se cobrando o serviço e também o equipamento utilizado, que são os ônibus utilizados para a prestação de serviço. Então, nesse caso, como não havia previsão contratual dos valores correspondentes a material e equipamento, mas é 100% seguro de que se utiliza o equipamento para a prestação de serviço, deve-se procurar nas instruções normativas da Receita Federal do Brasil qual seria o limite mínimo do valor do serviço, o mínimo de serviço aceitável para efetivar a retenção. Então, nós vamos ver que em alguns casos, tá? Você tem assim, o valor da nota é igual a X, mas se sabe que é utilizado o equipamento. Então, desse X eu vou ter que fazer uma discriminação. Tanto será serviço, tanto será gastos com equipamento para prestação de serviços. Se o contrato não me diz quanto é o serviço, quanto é o equipamento, eu vou para as normas no sentido de encontrar qual seria o mínimo de serviço aceitável, tendo em vista aquele tipo particular de serviço que está sendo prestado. Então, você vai encontrar percentuais mínimos de serviço quando se trata de transporte de passageiro, de limpeza, tá, hospitalar, também serviços, né, de vigilância, segurança, no sentido de poder determinar qual será a base da retenção, porque a ideia é retenção somente sobre valor de serviços, não sobre o valor de equipamentos, ok? Vamos ao próximo parágrafo, tá? Na impossibilidade de haver compensação integral, então vejam, a prestadora de serviços sofreu uma retenção de 11% efetuada por um prestador, retenção essa de 11% do valor da nota, que resultou em R$22 mil. Entretanto, as contribuições previdenciárias que ela tem no mês a pagar, tá, correspondem a R$20 mil. Vejam que o contratante ou os contratantes retiveram da prestadora de serviço neste mês, tá, um valor superior ao que ela deve à Previdência. Ela só deve no mês à Previdência 20 mil. E os contratantes retiveram 22 mil. Ou seja, ela não vai pagar isso e ainda vai guardar, tendo em vista esses 22 mil retidos, um crédito que não pôde ser compensado no mês de R$2 mil. Tá? Ela não vai recolher nada para a Previdência nesse mês e ainda vai ter um crédito de R$2 mil do valor retido, ou seja, aquilo que foi retido que não foi possível compensar no mês, vai ser compensado em meses subsequentes. É isso que vai nos dizer esse parágrafo 9º. Diz o seguinte aqui, na impossibilidade de essa prestadora compensar integralmente na própria competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa à gratificação natalina ou 13º salário, ou ser objeto de restituição, não sendo sujeito ao disposto no parágrafo 3º do artigo 247. Podem se despreocupar disso daqui, que isso daqui era um limite de 30% que existia para as compensações que não fossem relativas a valores de 11% retidos, tá? Não se preocupem, porque não vai se aplicar mais isso nem para as outras compensações. Então, o que está se dizendo aqui? Os contratantes retiveram da prestadora de serviço. No nosso exemplo, retiveram 22 mil. O que a prestadora devia no mês era tão somente 20 mil. Ela não vai pagar esses 20 mil porque ela tem, tá, direito a compensar os 22 mil retidos. Só que dos 22 mil só deu para compensar 20. Restou um crédito de R$2 mil. Esse crédito aqui de R$2 mil, ela vai de duas uma. Ou ela se compensa nos meses subsequentes com as contribuições que ela tem a recolher,
ou ela pede restituição junto à Receita Federal do Brasil, ok? Então, essa sistemática, ela é uma sistemática onde a prestadora de serviço, que não tem um, mas tem vários contratantes, todos os meses vai ter que totalizar quanto foi a retenção feita por cada um, soma, vê o total das retenções efetuadas, aquilo é crédito para ela se compensar. Os contratantes que retiveram aqueles valores vão efetivar o recolhimento. Ela tem, portanto, um crédito correspondente ao valor das retenções efetuadas pelos contratantes para abater da contribuição mensal que ela calcula, naquele mês para a Previdência. Se o crédito, tendo em vista os valores retidos, não der para abater completamente naquela contribuição devida no mês, eventual crédito remanescente será compensado nos meses subsequentes ou será objeto de um pedido de restituição por parte da prestadora de serviço. Ficamos até aqui e na próxima aula vamos ainda falar da retenção quando se trata de um contexto onde os trabalhadores da prestadora têm direito à aposentadoria especial. Até lá!